Vamos iniciar agora a nossa palestra e antes nós iremos ler, como forma de preparo de ambiente, é do livro Pão Nosso, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página que foi aberta foi do capítulo 113, com o título Tua Fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, agora eu convido a todos, após a leitura dessas palavras luminosas, a fecharem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, para fazermos a nossa oração inicial, a nossa prece, unindo assim os nossos pensamentos, elevando ao mais alto, e vamos dizer assim: querido Pai, de infinita bondade e misericórdia, querido Jesus, nosso amigo, modelo e guia, estamos aqui, primeiro para te agradecer pela oportunidade deste dia maravilhoso, de estarmos aqui no Vinha de Luz, para aprender, para termos os esclarecimentos necessários, abrindo assim os nossos conhecimentos e nos fortalecendo para o nosso caminhar terreno. Agradecemos a espiritualidade amiga, os mentores da casa, ao Fabiano de Cristo, a Anália Franco, a todos esses espíritos benevolentes que sempre estão aqui presentes, nos auxiliando, nos intuindo e, de certo modo, facilitando a nossa compreensão. Que estejamos aqui de corpo e alma para aprendermos e absorvermos todos os ensinamentos.
que a nossa irmã Lília trará nesta manhã, já sendo envolvida pelo seu mentor, e assim facilitando a nossa compreensão. Te pedimos o amparo para a nossa irmã, que fará uso da palavra. E assim, mestre querido, te pedimos também por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Todos já estão sendo abençoados com a tua paz e com o teu amor. E assim, com muita alegria em nossos corações, iniciamos mais uma palestra na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje a nossa palestrante é a Lília Pereira. Ela é do Centro Espírita Pedro Alcântara e ela falará desse tema do Evangelho, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os itens são o 7 e o 8, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Muito obrigada, Lília. Alô? Bom, queridos amigos, bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente, nessa casa, com esse ambiente tão agradável. E eu acho que é uma das únicas casas espíritas, pelo menos que eu já fiz palestra, em que a gente fica de frente assim para um céu azul, né, fazendo a preparação para a prece. Vocês estão olhando aqui, mas eu estava de frente, eu e a Patrícia, estamos de frente para o céu azul, e hoje o céu está lindíssimo, né, gente? E tem umas árvores, né? Eu estava, inclusive, observando umazinha lá atrás, grandona. A vista é muito bonita, graças a Deus. A gente que mora em Campo Grande tem esse presente, né? Foi uma das coisas que me atraiu muito quando eu estive em Campo Grande pela primeira vez. Falei, nossa, vou morar aqui um dia. Realmente veio acontecer e gosto muito de morar aqui em Campo Grande. Então, é muito importante esse contato com a natureza para que a gente possa observar a criação divina. E observando a criação divina, a gente vê quanto de dádivas nós recebemos de Deus, né? Observando aí essa página que foi lida agora do livro Pão Nosso, mas a gente recebe muita coisa, mas nós precisamos ter fé e dar a nossa parte, dar a nossa contribuição, né? E aí, dar sem esperar retribuição, que tem tudo a ver com o nosso tema que nós vamos falar hoje, né? É você dar alguma coisa de si, você estar sempre procurando fazer o bem, ajudar de todas as formas, e é o que a gente vai falar hoje, mais um pouco, mas eu vou começar com uma música, né? Claro que eu não trouxe esse violão aqui, que nem chama atenção, né? Que é rosa, cheguei com fio rosa, tudo rosa. Até porque o meu nome, eu não divulgo muito, mas o meu nome é Lília Rosa. Eu não divulgo muito, não, porque na época de criança, as crianças ficavam, o colega ficava fazendo bullying, nem tinha isso. Aí eu fiquei meio reprimida, eu nem uso esse nome, mas meu nome é Lília Rosa, mas eu gosto do rosa. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa força do bem para introduzir o nosso assunto que todos nós temos dentro da gente. Então, a letra diz assim, me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro. Persevero, acredito, eu transformo este mundo. Então, é assim que a gente tem que pensar. A gente tem essa força dentro da gente. A gente pode perseverar, a gente precisa perseverar para que a gente possa transformar o nosso mundo. A gente está vivendo um momento muito difícil no planeta Terra, né?
a gente estava vendo uma palestra outro dia, aliás, foi ontem, né? Com a companheira Sandra Borba, que é lá do Rio Grande do Norte. Quem nunca assistiu uma palestra dela, assista, procura no YouTube, porque ela é maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de estar com ela no encontro da Federação Espírita Brasileira no Espírito Santo e me apaixonei, né, por ela. E eu tenho assistido várias palestras, e ela estava falando que a gente está vivendo um momento muito difícil no planeta, né? Várias guerras, né, iminências de outros tipos de guerra, e briga daqui, e briga lá. E uma coisa que ela falou ontem na palestra, que ficou assim, muito marcada na minha cabeça, que a gente vê o jornal, né, na televisão. 20 notícias, 17 são desgraça. Não é verdade? Claro, a gente vê porque a gente não pode ficar fora do mundo, está lá no Evangelho. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Então, a gente não pode também ficar alheio a tudo. Claro que a gente não vai ficar, tu viu, matou assim, cortou, pelo amor de Deus. Não. Mas a gente precisa estar no mundo, né? E como é que a gente pode ajudar? Com a nossa vibração positiva. Você pode ajudar uma pessoa lá do outro lado, lá o pessoal de Gaza, com a sua oração. Não dá para a gente ir lá para Gaza, né? E nem a gente quer, né? Nem rola, né? Sem condição. Mas a gente pode ajudar com as nossas orações, com as nossas vibrações positivas para que essas coisas não aconteçam. E ela até falou da questão da violência. A gente está vivendo um momento muito difícil aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? O nosso bairro, a gente pode dizer até que não tanto, né? Não tanto, mas a gente está vendo aí toda hora. As casas espíritas, hoje em dia, estão mudando seus horários. A maior parte, as reuniões públicas eram à noite. Agora, ou o pessoal está fazendo mais cedo, tá, geralmente era 8 horas que tinha palestra. Algumas casas ainda tem, né? Agora passou para 7h30, 7. Por quê? Porque está muito perigoso. E o que está acontecendo é que as palestras à noite estão muito vazias, porque as pessoas estão com medo de sair à noite, né? E aí veio a questão da pandemia, o online chegou, aí muita gente, mas o online é ruim. Não, gente, é maravilhoso. É uma oportunidade que a gente tem, né, de, um dia, quando acontece um problema, faz online. Eu frequento uma casa espírita em Bangu. Bangu é uma região que vocês sabem que é complicada. Tem muitas comunidades em volta, né? A minha casa espírita, uma delas, é bem no centro. A outra que eu frequento é Bangu Padre Miguel, ali perto do cemitério do Murundu. Não muito perto, é até numa estrada, na estrada do Realengo, que é uma estrada ali conhecida. Entraram lá já 2 vezes, em menos de 15 dias. Da última, arrancaram o relógio de luz. Então, a gente, assim, está passando uma dificuldade, né? Mas a gente está lá firme e forte. A gente fez o serviço para consertar, eles entraram, roubaram tudo de novo. A gente agora fez outra vez, mas a gente não vai desistir. Perseverar, porque a gente tem que perseverar o quê? No bem, né? A gente tem que acreditar que essa força do bem que a gente tem dentro de nós, né? De dar sem esperar nada em troca, pode transformar este mundo. E é nessa força do bem que a gente tem que se apegar. É nessa força do bem que faz a gente estar aqui, domingo de manhã, quando a gente podia estar fazendo um monte de coisa, né, gente? Hoje, por exemplo, a gente podia estar na praia, não é? Que é um dia lindo. Eu sei que a praia para a gente é um pouquinho longe, né? Até desanima. Mas a gente podia, não podia? Podia, né? Mas a gente está aqui. No poder que mantém, essa força do bem mantém o nosso coração protegido. E ele termina de uma forma linda essa música. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder que a gente tem. Então agora, sem mais delongas, vou cantar. Quem quiser pode cantar, tá? Ela é bem fácil.
Essa música é do Grupo Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Então, que a gente se apegue nessa força do bem. Desculpe a minha voz, porque de manhã é um pouquinho complicado. E depois de alguns aninhos de sala de aula, a voz não é mais a mesma. Né, Elia? Então, muito bem, gente. Então, agora, vamos entrar aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nos diz o seguinte, ficou meio trepadinho, né? Acho que foi uma falha minha aqui. Disse também aquele que o convidar. E quem foi que disse isso, gente? Jesus. Aí eu vou pular. Ué, Lília, não vai estudar? Calma. A gente vai entender o que aconteceu antes de Jesus falar isso. Tá? Então, o que aconteceu? Num certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Porque tudo que Jesus fazia naquela época, o pessoal ficava de olho. Porque o pessoal queria fazer o quê? Questionar ele. Ah lá, ele está fazendo errado. Ah lá. Sempre tem gente para criticar, não tem, gente? Sempre tem gente para criticar. Então, vocês imaginam Jesus, né, fazendo aquelas coisas todas, tinha um monte de gente de olho assim nele, né? Quem é esse cara? O que ele está fazendo? À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, não falaram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, a primeira coisa que ele fez quando entrou ali naquela casa foi curar uma pessoa que estava doente. Então, aí sim, Jesus começou a dar os seus ensinamentos. E falou o seguinte, então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, aí você está pensando, boi? Ninguém tem boi. Mas naquela época era comum, gente. Né? Aqui em Campo Grande até tem umas pessoas que têm boi, não é? Se você vê uns boi perdidos por aí, porque aqui a gente mora numa região mais ou menos rural, né, que ainda tem. Mas naquela época era uma coisa comum. Então, quando a gente lê essas coisas no Evangelho, meu Deus, boi, mas é porque era comum na época. Tá? Então, se um de vocês tiver um filho ou um boi, ele poderia, se Jesus fosse falar hoje em dia, ele ia falar ou um cachorro ou um gato, né? Porque quase todo mundo tem um cachorro ou um gato, né? Mas naquela época era o boi. E este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente, porque tinha aquela coisa, você não podia fazer nada no dia do sábado. Né? E a gente sabe que era um costume da época. Né? E Jesus veio exatamente para quebrar os costumes, para trazer novas ideias. E eles nada puderam responder, porque realmente, a gente aqui que tem cachorro, porque eu tenho um cachorrinho, né? Que tem gato, se o bicho cair
num sábado? Você não vai deixar o bicho lá, coitado, né? Só porque é sábado? Claro que não. Então, eles ficaram quietos. A gente vê a sabedoria de Jesus, né? Nossa, é maravilhoso. Então, continuando. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares na hora da mesa, de honra à mesa, Jesus, então, lhe contou essa parábola, tá? Que ainda não é o nosso. Aí vocês, nossa, ele está fazendo uma volta, nada, calma, vamos lá. Eu não vou aprofundar nada disso aqui, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam o porquê que Jesus falou o que a gente vai estudar hoje. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Resumindo isso aqui, que a gente não vai aprofundar, Jesus exaltou o quê? A importância da humildade. E Jesus falou isso o tempo inteiro. Ele lavou os pés, ele sempre se colocava de uma forma humilde, simples, porque ele exemplificou a humildade. Muito bem, seguindo. Pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Isso tudo está no Evangelho, né? Acho que até que vocês já estudaram isso aqui. Então Jesus disse ao que tinha convidado. Quem é que convidou Jesus, gente? Vocês lembram? Foi o fariseu, não foi? Então Jesus falou para o fariseu: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. E aí a gente agora vai entrar no nosso estudo. Mas antes, quem eram fariseus? Os fariseus eram membros de um grupo de judeus que obedecia a leis religiosas rígidas da época, né? Então, era assim, aqueles bambambam das igrejas lá da época, para a gente entender melhor. Eles viveram na Judéia, Palestina, no tempo de Jesus. Não mantinham relações com não crentes ou com judeus estranhos ao seu próprio grupo. Quer dizer, eles eram meio elitistas. Tipo assim, não vou me misturar com aquela gentalha. Brincar, não se misturar, brincando aqui um pouco. E eles se consideravam mais justos e santos do que os outros em geral. Pergunto eu, eles eram humildes? Então, olha o que Jesus estava fazendo, gente. Ele falou exatamente da humildade na casa de um fariseu que não era humilde. Quer dizer, de repente, ele estou até já aqui falando que o fariseu que recebeu Jesus não era humilde. De repente, o cara estava até se modificando, né? Quem sou eu para criticar o fariseu, né? Mas olha só, ele estava cutucando, né? Como é que fala? Com vara curta, estava lá falando no terreno do inimigo. Estava lá no terreno do inimigo, cutucando com vara curta a onça. Então, por que Jesus fazia isso, gente? Ele fazia isso exatamente porque ele veio para trazer a boa nova. Jesus veio para mudar a história. E mudou. Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus, ele presidiu, coordenou a formação do planeta Terra. Jesus faz parte de um grupo de espíritos superiores que a gente chama de espíritos crísticos, que se reúnem em várias vezes na espiritualidade para resolver
Quais serão, o que eles terão que fazer para o bem do universo. Imagina uma reunião dessa, gente. Imagina. Então, é um espírito elevadíssimo. E aí a gente vai pensar, nosso planeta deve ter o quê? Uns 40 mil anos, né? Não sei, mais ou menos. Alguém de geografia aí ajuda? Mais ou menos, vou dar um chute aqui. Que tem uns 40 mil anos. Há 40 mil anos, Jesus já estava participando de reuniões de como ia se formar um planeta. E a gente, o que será que a gente estava fazendo? Melhor a gente nem pensar nisso agora. Melhor nem pensar nisso. Pois é. Sei lá o que a gente estava fazendo. Não, de repente estava fazendo aí besteira. Né? Então, gente, a gente tem que respeitar, não tem? E outra coisa, ele não escreveu uma letra. Jesus não sabia escrever? Não, sabia. Ele foi educado, tudo mais, era carpinteiro, tudo mais, como os homens da época. Mas ele não escreveu exatamente para que depois, não, isso foi escrito por Jesus, não, isso não foi. Ia ser isso, não ia ser? Ia ter até briga para saber quem que escreveu, que não, ia aparecer um monte de coisa que não é verdade. Então, era a visão de Jesus, né? Quem escreveu foram os apóstolos, que são os evangelhos que a gente tem até hoje em dia. Né? Então, a gente vê a grandeza do ensinamento de Jesus nisso aí. Agora, voltemos, aí com a letrinha trepadinha, mas vamos tentar ler. Então, aí Jesus disse, então, ao fariseu, dessa volta toda, para a gente entender o que aconteceu. É muito importante a gente entender a situação em que Jesus disse aquilo. Aí Jesus disse, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida eles não vos convidem a seu turno e assim possam retribuir o que de vós receberam. Gente, quando vocês dão um jantar em casa, coisa difícil que quase ninguém mais faz isso, né? Ainda mais agora com esses problemas de violência, ainda mais almoço, né? De vez em quando rola um almoço. Rola um churrasquinho. Não rola um churrasquinho? Rola um churrasquinho. E quem vocês convidam para o churrasquinho? Família, amigos, né? Aí Jesus chega e fala, não convide eles. Aí todo mundo, vou convidar quem então? Todo mundo achou aquilo estranho, né? A gente não ia achar também? Chega um profeta, que todo mundo acha, né? Que é o rei da cocada preta, e chega e fala isso. Esse cara é maluco. Mas aí ele continua. Quando derdes um festim, que era o tipo de festas que eles faziam lá na época, se ele fosse para lá, quando derdes um churrasco, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Estropiado é aquele assim, né, que não está nem se aguentando em pé, né? Coxo é aquele que tem problema de andar, e os cegos. Quer dizer, as pessoas mais aquém da sociedade. Aí você, ele está maluco. Mas não vou fazer isso jamais. Jamais. Qualquer pessoa falaria isso, que é normal. Não vou fazer porque esse pessoal vai bagunçar a minha casa, vai me roubar. Não vou fazer isso. Então, eu estou aqui passando isso tudo para a gente entender como é que o pessoal entendeu o que Jesus está falando. Mas aí Jesus continuou. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. O que Jesus quis dizer com isso tudo? Porque Jesus queria chocar mesmo. Ele queria chocar, né? Para chamar a atenção da importância do ensinamento que ele estava passando. O que ele quis dizer com isso tudo? Chama aqueles que não têm condição de fazer um churrasco e te chamar. Porque aí você está dando do seu coração. Você está dando do fundo do seu coração. Você não está esperando nada em troca.
Porque é assim que a gente deve fazer as coisas. Claro que hoje em dia a gente tem, né, milhares de instituições que fazem essas coisas, casas espíritas de outras religiões que ajudam as pessoas necessitadas, não é? Sexta-feira, eu estive numa casa que é até razoavelmente nova lá em Bangu, que chama Casa do Caminho, onde todo dia eles fazem quentinhas para doar para o pessoal de situação de rua. E fazem uma explanação do Evangelho de meia hora com eles. E na sexta eu fui lá fazer o estudo. Então, a gente está lidando para pessoas que não podem retribuir. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, dentro da nossa organização, dentro da nossa possibilidade. Né? A gente sabe que as casas espíritas têm as suas caixas de socorro, os seus departamentos de promoção social, onde ajuda os assistidos, as pessoas que têm necessidade, nas nossas portas, né? Principalmente quem mora em casa. De vez em quando bate uma pessoa pedindo alguma coisa e você ajuda, né, da forma que você pode ajudar. Então, o que Jesus estava querendo dizer aí, que além da gente fazer isso, que a gente deve fazer mesmo, repito, dentro das nossas possibilidades, tá? A gente tem que dar sempre para o outro sem esperar nada em troca. E aí, não é só coisa material, não, gente. Dá o seu perdão, dá a sua atenção. Por exemplo, a gente está numa fila. Hoje em dia nem posso falar de fila de banco, né? Porque fila de banco agora não, ainda tem, porque tem um povo que gosta de uma fila de banco, né? Mas assim, quando a gente pode estar numa fila do mercado, fila do mercado a gente não tem como escapar, né, gente? Só se você for no mercado num dia que está vazio, aí realmente, né? Não vai ter fila, mas geralmente tem fila. E aqui em Campo Grande, então, né? Aquele Presunique ali, né? Cheião, né? Agora tem lá o Guanabara lá do outro lado, tem o Adonai aqui, está cheio de... Não estou fazendo propaganda de mercado, não, tá, gente? Só estou citando, porque eu moro aqui também, né? Mas a gente tem, né, essas oposições. Aí você está lá na fila do mercado, fila cheia, né, de gente. O que você pode fazer ali? Ter paciência. Esperar. Né? Conversar com a pessoa do lado. Passa até mais rápido o tempo. Agora, você vai agir com impaciência, com pobre coitada da pessoa que está ali atendendo, que muitas vezes está sobrecarregada, porque a gente sabe que trabalho de mercado não é mole, eles trabalham muito e ganham pouco. Então, a gente pode dar sem esperar nada em troca, dar um pouco da nossa paciência, mesmo que a gente ainda não tenha muita, mas dá um pouquinho, ter um pouco de paciência, esperar, dar um sorriso, dar um bom dia, uma boa tarde. Quando você chega para ser atendido, boa tarde, tudo bem com você? A pessoa às vezes está tão ali atribulada naquele trabalho, né? Mas ela para e olha, boa tarde. Então, a gente pode dar sem esperar nada em troca. Né? No nosso dia a dia, a gente pode fazer muito. E é esse dar sem esperar nada em troca. Você dá um bom dia, aí a pessoa não te respondeu. Aí você, lá, não dou mais. Não, gente. Você deu porque fez o bem. Se você recebeu ou não, tudo bem. Tudo bem. Não tire o mérito do que você fez, da boa ação que você fez. Com a nossa ainda pequenez, com a nossa inferioridade, de querer receber em troca. Não, a gente não precisa receber em troca. Não ajude o outro esperando receber. Ajude pelo prazer de fazer o bem. E aí ele termina. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, não se escandalizou. Olha só que legal, olha o que ele diz. Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Quer dizer, ele entendeu.
O que Jesus quis dizer, ainda falou, nossa, que felicidade da gente poder realmente estar usufruindo do pão de Deus, do reino de Deus, fazendo o quê, gente? Fazendo o bem. Então, mais ou menos isso aí. Agora vamos pensar, né? Convidar os pobres estropiados, qual o significado? É fazer o bem, pelo prazer de praticá-lo, sem esperar retribuição. Porque também não adianta, gente. Não, agora está essa campanha, né? Agora morreu um pouco, né? Porque tudo é assim. Fica, né? Acontece aquela coisa, daqui a pouco o pessoal meio que esquece, né? Negócio lá do Rio Grande do Sul, aí todo mundo queria ajudar, aí começou a aparecer gente recolhendo aqui, recolhendo lá não sei aonde, né? Agora morreu, né? Agora ninguém mais fala no assunto. A gente pode ajudar, sim, pode mandar coisa, quem tiver condição, tudo mais, mas e as nossas orações? E as nossas vibrações positivas para aqueles companheiros? Então, é fazer o bem pelo prazer de praticá-lo, sem esperar retribuição. Isso aí, gente, é uma coisa que a gente pode fazer o tempo todo. O tempo todo. Até vendo televisão. Está lá vendo a televisão, aí passa aquela desgraça. Aí você, ai meu Deus, protege aqueles companheiros. E muitas vezes, gente, não é só orar pelo que recebeu o mal, não. É por quem fez o mal. Nessa situação que nós passamos lá na nossa casa espírita, nas orações, nós procuramos envolver esses companheiros que fizeram isso. São companheiros equivocados, provavelmente ligados ao vício, que, infelizmente, os faz querer pegar coisas que até não são nem de tanto valor assim, que ele foi lá para roubar fio, né? E vendeu por uma mixaria. Para quê, gente? Para alimentar um vício. Então, a gente tem que orar para um companheiro desse. Porque ainda é um companheiro que está equivocado. Então, é a forma da gente ajudar. É convidar os que não podem nos retribuir para participarem da abundância de que desfrutamos. Por quê? Mas eu não tenho essa abundância toda, não. A situação não está boa assim, não. Sim, a gente entende. Mas a gente pode retribuir um pouquinho. Eu, durante alguns anos atrás, eu fazia parte de um grupo de assistência de população de rua, lá em Bangu. Gente, muito interessante. A gente ia toda semana, levava um estudo para eles e levava um lanchinho, só para atrair, né? Interessante como eles dividem entre eles. Eles quase não têm nada, mas dividem o pouco que têm. E assim, tinha uma senhora, inclusive, graças a Deus, depois ela foi para um abrigo. Ela já estava muito doentinha, né? Talvez já tenha até desencarnado. Aí ela virou-se para mim, olha, hoje eu não preciso, não, porque hoje eu ganhei um lanche aí, então eu estou muito satisfeita. Vocês podem dar para quem precisa. Gente, uma pessoa dizer isso, morando na sarjeta. Então, perceberam? Deu uma lição para a gente. A gente ia lá ajudar eles, a gente que voltava para casa, meu Deus, quanto eu aprendi hoje. Então, isso eles estão dando, né, do que eles têm, assim, espontaneamente, né? Então, não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua casa mendigos da rua. Não foi isso que Jesus quis dizer. Seria até bom se a gente fizesse isso, né? Sinal que a gente estava tentando, né? A gente estava bem desligado dos bens materiais, mas a gente ainda não chegou nesse nível. Mas o que Jesus quis dizer foi exatamente isso, gente. Fazer o bem sem esperar retribuição. Tá? Aí, convidar os pobres estropiados. Sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas não só pelo prazer de o praticar. E isso é fazer o quê, gente? Caridade.
E tem um tema do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Agora, o que é praticar a caridade? É somente fazer o bem assim? É muito mais que isso. É você dar sem esperar nada em troca. É você fazer do fundo do seu coração. E aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, muita coisa, né? Caridade material, caridade moral, né? A caridade moral, inclusive, é uma das mais difíceis. Porque a caridade material, às vezes, né, sobra lá uns trocadinhos lá no final do mês. Ah, vou lá dar para a casa espírita para ajudar lá os pobres, né? Vou dar lá, vou fazer uma contribuição lá para o Rio Grande do Sul. Sobrou um trocadinho, vou fazer, né? Beleza. Ou então, vou dar uma moedinha para aquela senhorinha que me pede, vou dar uma moedinha para ela. Tipo assim, Deus se livrou, né? Deus se livrou. Não que todos façam dessa forma, só estou dando um exemplo, né? A caridade mesmo é quando você dá e se preocupa com a pessoa. Você quer realmente ajudá-la, né? E a caridade moral é quando você perdoa, quando você é indulgente. E perdoar é tão difícil, né, gente? Inclusive, o tema que a gente falou na sexta-feira lá para os companheiros de rua foi sobre o perdão. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar de perdão para um pessoal que vive na rua e que vive brigando lá entre eles, porque é uma coisa difícil. Bateu, tem problema. E que vive brigando. Aí eu fiquei pensando, como falar disso, né, para eles? Aí eu fui falando da importância. Aí me veio, né, meus espíritos ajudaram, né, na hora. E a gente começou a falar que todos nós éramos filhos de Deus. Se todos nós éramos filhos de Deus, éramos irmãos. Aí eu perguntei, como a maioria era homem, eu perguntei se eles tinham filhos. Aí muitos falaram, não, porque eles às vezes estão na rua, mas os filhos estão com as mães, com as avós, né? Aí eu falei, vocês gostariam de ver seus filhos brigando entre eles? De mal? Ele, não. Então, imagina se Deus vai ficar feliz de ver seus filhos brigando e não se perdoando. Então, foi a forma que eu encontrei de exemplificar para eles o perdão. E aí a gente vê a importância do perdão, gente. É isso aí. Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, precisamos nos perdoar. Que pai vai ficar feliz de ver filho brigando? Né? Que mãe, né? Aqui temos muitas mulheres. Que mãe vai ficar feliz de ver seus filhos brigando? Não quer que os filhos façam as pazes? Então, da mesma forma, nós, como os filhos de Deus, temos que nos perdoar. Isso é o quê? Caridade. É a tal da caridade moral. Isso é fazer o bem sem esperar nada em troca. Ah, mas eu perdoei, mas ele não me perdoou. É problema dele. Né? Ele está guardando rancor, mas eu não estou guardando. Então é isso aí que você tem que fazer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se ele não quis, ele tem esse direito. A gente também tem que respeitar. Mas não pense, não deseje o mal para o companheiro. Né? Isso é caridade. Caridade moral é também você ser indulgente com os erros alheios. Tem diretamente a ver com perdão. Inclusive com os erros de pessoas públicas. Tem que pensar positivo. Tem que entender que somos todos imperfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, sofrendo as vicissitudes, palavra bonita, né? Decorei para falar aqui hoje, as dificuldades da matéria. Não estamos? Por exemplo, estamos num período que é inverno. Inverno! Um calor danado, vai ser inverno. Então, estamos nessa dificuldade. Aí tem que ligar um ar-condicionado, tem que ligar, aí depois a conta de luz, ai meu Deus!
Então, a gente está passando essas dificuldades. Vai no mercado fazer as compras. Meu Deus, subiu tudo. Fui outro dia lá no Presunic, fiquei assustada com os preços das coisas. Foram 700 meu Deus. Então, a gente está aí vivendo essas dificuldades, não está? Tem pessoas passando até mais dificuldade que a gente. Mas a gente está aí. A gente encarnou para isso. Alguém aqui encarnou a passeio? Não, a gente não encarnou para passear. A gente encarnou para evoluir. Evoluir através com contato com a matéria, que é o nosso corpo, né? Através do contato uns com os outros, vivendo em sociedade, através do contato com os sofrimentos da carne, que são as dores físicas. Eu mesmo subi ali, aí a Patrícia viu, eu subindo com a maior dificuldade. Não, o que foi? Não, é o joelho. É o mal do século. Mal do século, o joelho. Né? Tem até uma musiquinha. Se meus joelhos não doessem mais. É a minha música agora. Canto isso sempre. Então, são as dificuldades, gente. Mas a gente vai levando. A gente vai levando. Não é? Todos passam dificuldades. Uns mais, outros menos. E aí o que cabe a nós? Qual é a caridade que a gente tem que fazer? Ajudar essas pessoas dentro das nossas possibilidades que passam por mais dificuldades. Se a gente pensar, esse pessoal lá do sul está sofrendo muito, gente. Tem gente que passou agora pela 3ª enchente. Você imagina, você vai, né, entrou água na tua casa, deve ser uma coisa muito ruim. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Mas assim, é uma dificuldade muito grande. Imagina, aí tu perde tudo. Aí tá, tu reconstrói, aí vem água de novo, perde de novo. Aí tá, reconstrói, a 3ª vez, Jesus. É fácil? Não é. Não é. Então, a gente tem que vibrar por essas pessoas, porque elas tenham forças para vencer as suas dificuldades, assim como nós temos as nossas. Nós temos outras dificuldades. Né? Então, a gente tem que vencer isso. E como? Praticando sempre a caridade. Aí ele continua, né, repetindo, né? Sereis feliz, porque eles não podem retribuir. Aí, quando a gente pensa nisso, deixa eu só ver aqui, porque por causa do tempo. Ainda tem isso aqui. Então, eu vou pular isso aqui. Vou pular, porque senão não dá tempo. Eu falo muito. Meu Deus, ainda tem um monte de coisa. Ih, Jesus. Vou pular aqui tudo. Vou aqui para o final. Tá? Vou para cá. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para a sua mesa apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, ao ser turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência sem ostentação e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Porque também rola muito, né? Eu vou fazer um churrasquinho lá em casa, mas eu não vou chamar aquele fulano não, ele é muito chato. Aquela prima, meu Deus, ela fala muito. Não vou chamar ela, não. Rola isso, não rola? Caridade convida. Convida, você tem que se aproximar desse companheiro enquanto você está encarnado com ele. Não é um irmão seu em humanidade? Então, caridade. É uma forma de caridade. Mesmo aquele chatinho, chama o chatinho, para você ter contato com o chatinho. Você vai ver que ele não é nem tão chato assim. Aquele que come muito também, faz assim uma farofa, bem cheia, porque ele vai comer muita farofa, vai entupir, não vai querer comer mais nada. Então, terminando, encerrando que é a nossa hora, ainda vou cantar mais uma música. Isso significa que todo serviço do bem deve ser feito sem esperar recompensa nem retribuição. Fazer o bem pelo bem. Essa força do bem que a gente tem dentro da gente.
O reino de Deus é o reino dos valores espirituais. Estes ensinamentos para o cotidiano faz nos lembrar de combater nosso orgulho e vaidade. Porque essa questão de você não quer convidar o fulaninho lá, é o orgulho, você não querer perdoar, é vaidade, porque você se acha melhor que o fulaninho. Né? A gente se acha, né, muito melhor que os outros, quando a gente chega à conclusão de que a gente está tudo no mesmo barco. Só uma coisa rapidinho. Ontem a gente estava num estudo lá do Sistematizado lá no centro, e aí a gente estava falando sobre, até um tema meio profundo, né, mas é um estudo aprofundado mesmo, formas espirituais, né? E a gente está falando sobre a força do pensamento, essas coisas todas. Né? Criações fluídicas, o tema. Aí a gente estava falando que o nosso pensamento forma coisas, tudo mais, falando, né? Aí a colega, que ela já está há pouco tempo, aí ela falou assim, então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente pensa. Eu falei, a gente tem que tomar, tem que tomar cuidado com tudo. Aí ela fez assim. Aí eu falei, calma, você acha que a gente aqui também não pensa um monte de besteira? Está todo mundo aqui no mesmo barco. Aí a gente ficou falando isso para ela, que ela ficou tão apavorada com aquilo. Eu falei, calma, companheira, a gente está tudo no mesmo barco, a gente também pensa um monte de bobagem. Entendeu? A gente não é espírito iluminado, não, senão a gente não estava aqui encarnado. Né? Então, estamos todos no mesmo barco. Né? Temos que combater o nosso orgulho e a nossa vaidade, nosso egoísmo, nosso ciúme, e por aí vai. Por isso, Jesus nos aconselha a amar os nossos semelhantes, exercendo a caridade em nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição e à felicidade. Devemos fazer o bem sempre, sem exigência e sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Então, companheiros, era esse ensinamento aí que a gente queria estudar junto com vocês. E para encerrar, nós vamos encerrar com essa música que se chama Caridade, de uma querida companheira nossa chamada Tia Vilma e Tio Wilson. Eles eram do movimento espírita lá do Meia. Fizeram muitas músicas, já estão na espiritualidade os dois. Inclusive, ela já deu várias mensagens, né? Era ligada ao CERJ também. E ela fez essa música que eu acho que exprime exatamente o sentido, o verdadeiro sentido da caridade, o verdadeiro sentido de fazer o bem. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Estava só, já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Volta lá pro vermelho. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos
enchemos de alegria, em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quem aprendeu agora canta comigo no vermelho. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora. De novo. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Lília. Muito obrigada. Com muita alegria, a gente vai encerrar essa nossa primeira parte, fazendo uma prece, fechando os nossos olhos, te agradecendo, Senhor, por toda a vibração de amor e paz que se fez neste ambiente e que conseguimos, Jesus, receber, sentir e que levemos para os nossos lares essa alegria contagiante, esse esclarecimento da verdadeira caridade, de ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que nós recebemos nesta manhã. Damos por encerrado a nossa primeira parte, porque esse nosso segundo momento será do passe. E assim te agradecemos, Jesus, agradecemos aos bons espíritos aqui presentes, agradecemos, acima de tudo, ao nosso Pai. E assim damos por encerrado a primeira parte da palestra da manhã de hoje, na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Ao teu lado eu... Agora, meus irmãos, nós teremos a segunda parte, que é o passe. Peço que todos...